Vamos lá, Felipe, então? Vamos começar. Então, vamos começar a reunião, né? Gostaria já de agradecer aqui a presença dos vereadores, vereador Nil, Rebeca, Guilherme. A gente, como vocês sabem, o manifesto dos comerciantes riendenses sobre o trânsito, acho que todos os senhores já leram as operações, foi divulgado no jornal e tudo mais. A gente protocolou junto ao secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Adriano Corazari, eles estão cientes, já apresentou para o Nil a situação, e aí o vereador Nil levou na audiência, né, na sessão da Câmara no dia 23, levou os demais vereadores, muitos aqui já manifestaram até mesmo em tribuna o apoio, e antes disso ainda, ele já havia, né, o vereador Nil, presidente da Câmara, já havia feito um apoio tácito, né, direto a todas as nossas alterações que a gente pleiteia no manifesto. E a gente ficou, depois de 2 semanas, do dia 18, que foi a audiência aqui realizada, para ouvir do nosso vereador o que foi encaminhado, o que ele discutiu, porque a gente trouxe até a Câmara como representantes, né, eleitos como nossos representantes, para que intercedessem essa causa legítima, né? Então, a gente gostaria agora de ouvir os vereadores. Estamos todos aqui à disposição para ouvir o que os senhores encaminharam. E é isso, vamos seguir então. Boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer a Sandra Rebeca, ao Rubens Nunes e o Edu. E aqui já deixar registrado também, alguns vereadores me ligaram justificando a ausência novamente. Como eu disse na última vez que eu estive aqui, algumas pessoas trabalham à noite, outros estão em serviço, outros dão aula à noite. Então nós temos que, da mesma maneira que eu falei da última reunião, de alguns amigos que têm compromisso à noite, estou registrando novamente. Eu tenho que deixar algumas coisas registradas para não haver algumas confusões. Como eu disse na última vez, eu tenho alguns amigos aqui do centro e a gente conversa bastante sobre algumas coisas que ficaram expostas. Primeiro, o que eu prometi, eu vou cumprir. Por que eu estou falando isso? Falei para vocês que depois de 15 dias eu ia voltar aqui, conversar com vocês e explanar o que eu fui conversar com o executivo. E aqui estou. Na semana passada, foi uma semana curta, né? Teve feriado. Marquei na quarta-feira, por isso que não teve aqui, porque teve sessão aqui na casa. De terça e quinta eu tenho um compromisso com a minha mãe. Eu sou filho mais novo de 11 irmãos, mas eu tenho um compromisso com a minha mãe religioso de levar lá à igreja toda segunda, de terça, quinta e domingo. Por isso que eu não fiz na quinta-feira. Sexta-feira, eu estava até falando para o Luiz agora. Sexta-feira, embora algumas pessoas não conheçam ainda, minha vida inteira, até 2006, eu fui jogador de futebol. Eu joguei profissional até 2006. Eu estava falando para ele que morei na Suíça durante um tempo. E sexta-feira eu disputei o campeonato, disputo o campeonato. Então teve uma partida na sexta-feira. Então eu participei do campeonato, não era amistoso, era campeonato, eu fui participar. Segunda-feira teve sessão, terça-feira mesmo compromisso religioso, e quarta-feira estamos aqui. Então está justificado, né, o que você colocou no grupo lá, está justificado. Duas reivindicações eu falei. Resposta, né? Sim. Duas reivindicações eu falei que eu ia levar, levei. Eu acho que avançou. Não sei se todos vão concordar com isso, mas eu acho que avançou. Primeiro, conversei com o Adriano Corazari, foi falado. Alguns vereadores, a maioria dos vereadores, eles falaram em apoio ao movimento. Nós conversamos na segunda-feira, vários vereadores que não participaram, mas já de antemão apoiam essa causa. Então, o primeiro tema era a mudança do dia do plano diretor. Falei com o Adriano Corazari, conversei bastante com ele. Na segunda-feira não teve sessão, não teve reunião. Muito provável que não terá na segunda-feira que vem. Eles estão fazendo a consolidação, né? Acho que é isso mesmo, né, Luiz? Consolidação das propostas. Na última sessão, como foi feriado, foi como facultativo na segunda-feira, eles acabaram fazendo a reunião na quarta. Eu já tinha um compromisso particular, então eu não pude ir. Então eles vão fazer a consolidação das propostas. Isso demorará mais uns 10 dias, 15 dias no máximo. Então, mais uma sessão será ainda de segunda-feira. Eu pedi o cronograma, mas até agora eles não... E aí o presidente, o secretário, se comprometeu a enviar um e-mail
ou um ofício para a Câmara, que eles vão mudar os dias do santo. Eles vão mudar os dias depois da consolidação das propostas, eles vão mudar o dia para os vereadores poderem participar disso daí, que também foi um pedido não só de vocês, mas dos vereadores também. Outros vereadores tinham falado essa mesma intenção de ideia. Então, o primeiro acho que teve um avanço e conseguimos, né, algo importante. O segundo assunto era a mudança de algumas ruas, as conversas, não só do centro, né, não só da 9 de julho, mas também de outras regiões. Falei também com o Edson Ruiz, que faz parte do governo, falei com o Adriano Corazari, que é secretário do Meio Ambiente, que está na pasta de mobilidade urbana, e eles reconheceram o erro. Eu também vi algumas horas de todos os pré-candidatos na época de 2016, eu não tinha aquilo, eu não participei desse momento, então eu vi a fala de todos os pré-candidatos, vi os documentos que realmente eles assinaram, um compromisso que eles assinaram, e eles erraram mesmo. E eu falei para eles, olha, vocês erraram e precisa reconhecer o erro, e agora nós precisamos resolver isso daí. A nomeação do grupo também de trabalho que não foi chamado. Sim, e o que eles falaram? Se comprometeram a fazer? A formar um grupo, a formatar um grupo. Esse grupo, eu estou falando para vocês a proposta que eles me passaram. O que seria essa proposta do governo? A CIV traria a CIV, que é representante de classe, constituída legalmente, de forma paritária. Então, se aí vocês que vão discutir, vão decidir o que vocês querem fazer, tem 2 da CIV, será 2 também do movimento, 3 da CIV, 3 do movimento, 4 da CIV, 4 do movimento, e as 2 secretarias envolvidas, Meio Ambiente e Transporte e Segurança, que faz parte da mesma comissão. Então, eles falaram, se aceita essa proposta, os representantes, aí tem que eleger os representantes, quantos forem necessários, do movimento e também da CIV, e já marcar a primeira reunião junto com o executivo. Foi essa proposta que me passaram, e isso que eu tenho que passar para vocês hoje. Eu acho, sinceramente, que houve um avanço, eu não participei. Então, se vocês falarem, mas eu participei de 15 dias para cá, e pelo menos para mim, desses 15 dias para cá, eu acho que, pelo menos da minha parte, houve um avanço. Eu posso interromper? Desculpa. Já interrompendo. Eu acho assim, eu não sei até que ponto é um avanço de fato, porque em 2016 foi criado um grupo, né? Foi inclusive editado um decreto oficializando a criação do grupo. E esse grupo nunca saiu do papel, né? Então, nesse sentido, o que nos garante que não vai acontecer exatamente a mesma coisa, né? Então, criar grupo não é um avanço, a meu ver, né? Porque esse grupo já foi criado em 2016, mas ele nunca aconteceu. É meio que chovendo molhado. Segundo ponto, eu não entendo exatamente por que confrontar movimento com a CIV. Eu não vejo o movimento e a CIV como combatentes para ter essa questão de repente, igualar por números, né? E soma-se a isso o fato de que o Conselho, o Código Nacional de Trânsito estabelece que é direito de qualquer cidadão. Sim. Não precisa ser CNPJ, pode ser CPF, né? Ele concede a qualquer cidadão o direito de sugerir melhorias no trânsito, né? Foi um dos artigos que eu mencionei aqui na reunião. Isso. Obrigado. Então, assim, independentemente de criação de qualquer grupo, né, isso está lá estabelecido em lei federal, Código Nacional de Trânsito. Então, não vejo, assim, acho que o executivo pode propor, mas não vejo como necessário. Eu acho que o assunto está bastante pacificado, a ponto de ter uma adesão bastante grande dos comerciantes. As sugestões estão todas formalizadas em papel, todo mundo assinou. Então não tem muito o que ser discutido em grupo, porque já existe dentro do movimento um consenso. Todos os movimentos são filiados na CIV? Não. É representante legal? A CIV... Talvez por isso seria importante. Não, mas é o que eu estou falando. Cada cidadão, cada CPF, independentemente de haver uma organização, ele pode se manifestar. Então seria a CIV
como representante legal e a organização, a sociedade civil organizada. Marquinhos, por favor, Vamos você tá aqui na frente. Vamos ouvir os vereadores, e aí a gente posiciona aquilo que já está de consenso entre todos nós. Marquinhos, por favor. Bom, a gente gostaria de ouvir os vereadores em sequência, como a primeira vez que vocês estão aqui, vocês leram o manifesto, as alterações são bem específicas. Vamos na sequência. O vereador nos trouxe esse Bem objetivo, informe, e a até gente gostaria de é objetivo de conversar. Deixa eu só fazer um adendo aí. Você está aqui ouvindo os vereadores, nós vamos falar assim. Mas você disse que já existe um consenso. Qual é o consenso para a gente saber, né? Você poderia nos falar qual é o consenso? E aí a gente o manifesto, não é que foi? Alguém aqui quer participar de algum grupo de trabalho? Levante quem não quer participar e quem não acredita que isso vai resolver alguma coisa. Por favor. Já vivenciou isso. A gente já fez, vocês se perguntaram para ter um posicionamento, gostaria de ouvir vocês. Nós já fomos otários uma vez. Nós fizemos toda a manifestação para chamar atenção no problema concreto que a gente estava passando e vários outros. O trânsito era o principal deles, assim, que era o que estava mais nos sufocando. O prefeito assinou um termo de compromisso com a gente com várias pautas, tudo bem. Aquela coisa, às vezes a gente trabalha pelo máximo para ter o possível. Ele fez um compromisso que até dia 15, ele seria eleito, quando foi dia 10, né? Lembro que a gente fez dia 5. Enfim, ele foi, após o momento que ele fosse eleito, ele ia fazer um grupo de trabalho. Ele não convocou nada, a gente chegou a fazer uma manifestação, está tudo isso histórico, a gente pode passar tudo isso, está muito bem comentado, a gente passou para ele, para o vereador Nil. A gente foi até lá, aí depois disso, eles convocaram, eles nomearam um grupo de trabalho, e quando chegou em março, depois de a gente mandar e-mail, entrar em contato, nada, não convocaram nenhuma reunião. A gente até fez uma nota pública, né, diretamente para a imprensa, informando que o grupo tinha sido nomeado, mas não convocado, tá? E esse problema se manteve. A gente ainda aguentou, ainda 2017, enfim, é uma mobilização popular, a gente está aqui de forma voluntária, a gente não tem nenhum tipo de vinculação, dá para ver até pela mesa, né, porque não está somente vereadores da situação, vereadores da oposição, então é uma pauta legítima. Esse processo voltou, como a gente explicou para o vereador Nil, de novo, estava todo mundo engasgado com isso, todo mundo sofrendo, voltou com a audiência de mobilidade. Nós levamos lá, praticamente só a gente participou da audiência de mobilidade, a gente trouxe novamente isso para o Adriano Corazari, ele falou o quanto isso é representativo, o quanto isso é realmente os comerciantes querem. Aí a gente estabeleceu esse manifesto, que a gente até pode ler de novo, se for o caso, né? E esse manifesto tem a assinatura de hoje, está com 127 assinaturas, porque a gente não continuou a chegar em mais pessoas, porque ele não está fechado. Foi a cópia que vocês mandaram para vocês. E esse aqui é o manifesto último documento, só para a gente... é o último documento. A gente pode até ampliá-lo se for necessário. E ele tem, tem as alterações bem específicas, porque o estudo já aconteceu durante esse ano. Com a gente, com a nossa realidade, diretamente lidando com as pessoas, ouvindo os clientes. A gente ouve centenas de pessoas assim no nosso dia a dia. Então a gente está trazendo uma pauta legítima e todos aqui estão muito conscientes por que estão aqui e todos querem essa alteração. Então esse é o consenso que eu quero trazer para os senhores e a gente não quer ser enrolado novamente. Então é isso. Mas eu, Felipe, concordo em termos em algumas coisas, mas assim, nós estamos como eu disse, eu estou participando dos últimos 15 dias para cá em relação a isso daí. Nós mudamos de legislatura, a legislatura passada eu estava também em legislatura. Outros vereadores, outros compromissos. Pelo que eu senti dos vereadores, todos estariam nessa causa. Todos estariam nessa causa, porque já deixou externado isso na tribuna. Na tribuna. Então, o que talvez nós temos que dar um voto de confiança também do mesmo jeito que você está, né, vocês estão confiando na gente em relação a fortalecer, vocês confiarem também em nós cobrarmos quem de direito. Entendeu? Então, por exemplo, se eles estão falando que eles vão fazer, estão falando que vão fazer essa comissão, esse estudo, se eles não fizerem, vão ter 13 vereadores aqui cobrando, 13 vereadores, cobrando exatamente aquilo que é o compromisso deles. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem que haver aí uma certa confiança em nós,
em vocês em relação à representatividade que você mesmo falou, mas em vocês e nós também em relação a cobrar o executivo que cumpra dessa vez, porque na legislatura passada o Sandro não estava, talvez o Marquinho não estava, que já foi presidente da CIV, o Rubens talvez estava, mas não tinha essa mesma ligação, entendeu? Então, eu como presidente, eu queria só deixar claro isso aí, eu gostaria que vocês confiassem em nós, da mesma maneira que nós estamos confiando em relação a isso aí, de fazer essa reunião, essa comissão para fazer, porque os 13 vereadores vão cobrar. Isso daí é um compromisso que nós temos. Talvez esse compromisso que não tivemos, ou vocês não tiveram no passado, pelo menos por mim. Prazer, quem não me conhece, meu nome é Fernando, eu sou comerciante na cidade. Talvez, né, quando se fala em grupo de estudo, cria-se uma certa rejeição pelo que já foi dito. Mas eu concordo que tem que haver uma reunião e tem que haver um planejamento, né? E quando a gente pensa em planejamento, a gente diz o que, quando e quanto, né? No mínimo. E quem vai executar, né? Então, estou trazendo uma proposta de fazer um planejamento para que isso ocorra. Nós assistimos à manifestação dos vereadores, nós não viemos para cá, porque a gente, assim, cada um tinha o seu compromisso, mas nos preocupamos em assistir online a manifestação de vocês, vimos quem se manifestou positivamente, compartilhamos o nosso grupo de maneira positiva, olha, o presidente repercutiu, olha, acompanha, pegamos links. Então a gente tem um compromisso de levar para o nosso grupo, que são quando a gente fala 130, 127, que seja o número, são CNPJs, então é cada um, né, que a gente não quer encher, para a gente, como o Luiz disse, assim, não precisa ser um CNPJ, pode ser um CPF, mas são, tipo, JF, só a família dele daria 5, Bom da Picanha também já daria mais 4, o meu já daria mais 3. A única coisa é que a gente não precisaria ser uma sociedade civil organizada, não precisaria ser uma ONG. Não, porque ele já está representado, então, o manifesto não representa. Nós tomamos esse cuidado de ficar inchando, não é o número, é a causa, né? E queria lembrar também, que eu ouvi do Marcos na sessão, na tribuna, do Edu, o seguinte, só para a gente alinhar o estudo, não queremos tratar aqui, senhor presidente, do trânsito, puro e somente. Nós estamos falando, de novo, do impacto econômico que o arranjo do trânsito nos trouxe, o impacto negativo que o arranjo do trânsito nos trouxe. Então, nós não queremos aqui consertar o trânsito da cidade, vai escoar para cá, vai escoar para lá. Nós estamos falando que, assim, igual já foi dito, e está no nosso manifesto, aonde era um corredor comercial, né, do trânsito, de repente não funcionou mais. Então, uma coisa puxa a outra. Então, com esse arranjo de trânsito, veio o impacto econômico, né? Então, é disso que se trata. O que nosso grupo não está entendendo é o seguinte: 130 CNPJ não é suficiente para representar o que precisa. É isso que a gente quer entender. O que precisa? Se 130 CNPJ não representa. Não é suficiente. Não é assim, não é legítimo, precisa mesmo da associação. Eu só estou querendo entender. Tá? Eu entendo que a associação também tem seus interesses. Mas são quantos comércios hoje? Nós associados somos 425 mais ou menos, não só na região do 9 de julho. Então a gente não trata a 9 de julho como via principal. Olha, eu vou deixar nós temos Capela, a gente não é, o 9 de julho não é o Mateus, e tem uma série de ruas que a gente trata como centro da cidade. Deixa eu só, assim, eu acho que a CIV, o CNPJ da CIV é parte interessada, assim como o CNPJ de cada um aqui. Então a CIV poderia ser signatária desse manifesto e ela teria exatamente o mesmo peso
que cada estabelecimento aqui tem. Por isso que foi de forma paritária. Não, Não, mas não, é ela seria mais um CNPJ só. Cada signatário do manifesto Entendi. seria um representante. Se a CIV for signatária, ela também seria uma dentre 120 e tantas assinaturas que tem, certo? Mas a gente precisa lembrar o seguinte, precisa ter muito claro isso. A lei, o Código Nacional de Trânsito, estabelece que qualquer um tem o direito de sugerir alterações no trânsito. Qualquer um. Não precisa ser uma associação comercial, não precisa ser uma fundação, não precisa ser uma instituição, não precisa sequer ser pessoa jurídica, basta ser pessoa física. O que foi dito aqui na última reunião é que, diante de tudo que aconteceu e vem se desenrolando desde 2016, nós sentimos que estamos tendo um direito que é garantido por lei desrespeitado pelo Poder Executivo Municipal, que não deu satisfação, apesar de ter sido formalizado, protocolado, enfim, seguindo todas as regras jurídicas, convocou um grupo de trabalho em lei, em decreto, mas não saiu do papel, né? Então, assim, quando você diz pra gente, para dar um voto de... Quando você diz pra gente para dar um voto de confiança, eu acho que esse voto de confiança para o Executivo foi dado. Não, eu vou chegar lá. Para o Executivo foi dado quando os comerciantes aceitaram a ideia de criar um grupo de trabalho, certo? Só que furou. Esse voto de confiança não foi correspondido. Aí o motivo de nós virmos aqui no Legislativo, né? O voto de confiança no Legislativo também foi dado quando o vereador Nilson comprometeu a conversar com o Legislativo e votar com uma posição, né? Agora, não é questão de legislatura, não é porque hoje é essa ou amanhã aquela, em 2016 foi outra, que estabelece isso. É o compromisso dos vereadores. Não, sim, tem sim. como... Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, os vereadores que se comprometem com a causa, eles se comprometem com a causa porque eles querem defender na atribuição que lhes cabe de fiscalizar o executivo, de ser casa de leis e tudo mais. Eles adotaram, quem apoia o movimento, adota a causa e fala, olha, executivo, por que eles não estão tendo o direito deles resguardado e respeitado? Eu concordo Né? com você. Convocar um grupo de trabalho não é exatamente isso. O que precisa ser... O Sandro, por exemplo, não estava na outra legislatura. Não, sim. Ele Mas não sabia Mas deixa eu só concluir o raciocínio, por O favor. importante é resolver o problema. O ponto é o seguinte... Deixa eu, por favor. O ponto é o seguinte. Temos um direito que não está sendo respeitado. Viemos até o Legislativo para falar do Legislativo. Dá uma força aí, ajuda a gente a ter esse direito respeitado. Agora, não é convocando o grupo de trabalho que se respeita o direito. É simplesmente falando à Prefeitura, escuta, por que vocês não deram resposta a esse pedido? Né? Eu tenho mais de 120 comerciantes pedindo. Né? É isso o voto de confiança que tem que ser dado. Não exatamente convocar um grupo de trabalho. É simplesmente pedir uma satisfação formal. Seria o caso, poderíamos ter ido na Justiça e ter solicitado um mandado de segurança, que é o que cada pessoa que não tem seu direito resguardado pode fazer. Antes de ir para o Executivo, viemos até o Legislativo. O Executivo não ia, o Judiciário não ia bater lá na porta da Prefeitura e falar, senhor prefeito, vamos criar um grupo de trabalho? Não, ele ia falar, olha, senhor prefeito, está previsto em lei, tem que ser respeitado, você tem que dar uma satisfação. Eu pensei nisso, Luiz. Eu trabalho em História de Democracia. Perto lá onde você tem um emprego. Eu também pensei nisso. Pô, mandado de segurança. Só que nós pensamos do outro lado também, né? Tá bom. Nós vamos procurar o Ministério Público e eu me propus aí com vocês. Se quiser, eu vou com vocês. Né? Não tem problema algum. Mas aí eu fiz a outra parte. Tá bom. Vai chegar lá no Ministério Público, o Ministério Público vai falar o quê? Luiz, tá, mas não está tendo o plano diretor?
plano diretor não está discutindo exatamente isso, ele não vai obrigar, eu também já pensei nisso. É falacioso, Nil. O plano ele diretor não não vai tem... obrigar a mudança de uma rua da 9 de julho. O plano diretor não mandado de determina... segurança. Só uma coisa que é uma confusão, O plano diretor não estabelece nada sobre trânsito. O mas- plano diretor só estabelece quais são as vias Você acha- arteriais, quais são as vias de Tá bom, trânsito você acha que o rápido. Ministério Público vai determinar por mandado de segurança a inversão da rua da 9 de julho? Não, Não, o ele vai Ministério determinar Público vai que tem uma determinar resposta. que o Executivo aprecie um pedido que foi formalizado Tá. e que dê as justificativas técnicas no caso de recusa. É isso. Mas isso vocês estão tendo sem precisar para dar de segurança. Não tivemos Não, nenhuma não, resposta até hoje. Daqui para frente vai ter. Não. Ó, houve um protocolo, Nil. Tá. Nil, olha, Nós não nos tá comprometemos entrando- para não, isso? sim, não, tudo bem. A gente, em relação ao executivo, o que o Luiz está falando do ponto de vista técnico e tudo mais, é que esse manifesto, com essas praticamente 125 assinaturas cravadas que a gente entregou para eles, a gente protocolou para dar ciência. Ali tem tanto uma manifestação de desagravo, daqui a pouco eu vou ler ele de novo, acho que é razoável ler. Ali tem um desagravo, tem uma justificação do porquê que a gente está passando, tem elementos factuais mesmo, e a gente tem umas propostas muito específicas, né? E aí a gente enviou isso e protocolou isso diretamente, tem tudo, eu também mandei para o senhor, e a gente não teve resposta oficial. Uma coisa muito clara, nós enquanto movimento, enquanto nós estamos aqui de forma coletiva, cada um de nós nos representa, e o manifesto ele fala por si só porque, exatamente. Então todo o trâmite é sempre oficial. O senhor deu a palavra que ia ter, eu entrei, né, assim que eu digo, operando, nós entramos em contato, e tudo a trâmite sempre, toda a tratativa foi por e-mail. Em nenhum momento a gente veio aqui bater, não, é tudo por e-mail para ter esse elemento oficial. Esse aspecto oficial não foi respeitado, não foi sequer respondido. Porque se ele fosse respondido, ele teria que ser justificado também. E aí entra o ponto de por que nosso manifesto é legítimo. Porque essas alterações, elas não têm justificativa. Essas alterações, elas não estão servindo ao povo de Vinhedo, elas não estão servindo ao comércio de Vinhedo. Elas, como a gente explicou na outra audiência, muito claramente aqui quando o João da JF se pronunciou, ela descaracterizou a cidade. Ela não atrai mais as pessoas para dentro da cidade. Então, assim, o manifesto trata de tudo isso. E só para O reforçar, caminho é reflexo da cidade também. Só para reforçar o que o Felipe está dizendo, O caminho transforma a cidade. como delegado do plano diretor, eu solicitei mais de uma vez o estudo técnico que fundamentou as alterações no trânsito. Solicitei mais de uma vez. Solicitei ao Gil, quando ele era presidente do grupo de trabalho, do plano diretor, coordenador da revisão do plano diretor, e depois solicitei ao secretário Toninho Falsarella e solicitei também ao Adriano Corazari, quando assumiu a coordenação de revisão do plano diretor. Até agora, até hoje, já se passaram 2 anos, ninguém entregou absolutamente nenhuma informação sobre isso. Pelo contrário, a informação que eu recebi extraoficial de pessoas que trabalham na Secretaria de Trânsito é que não houve estudo nenhum. Então, esse é o ponto que o Felipe está falando. Bom, eu vou falar como hoje como presidente que estou, e logo não estarei mais, mas meu compromisso eu vou continuar honrando, porque quando eu dou a palavra eu cumpro, independente de qualquer coisa, cumpro e vou até o final. E aí a decisão de vocês, né, para fazer o que vocês acham que tem que fazer melhor. O vereador Edson PC chegou aqui para me sentar. Deixa eu só fazer uma ponderação, até para ajudar também, para ver como que a gente pode contribuir. O que eu enxergo fazendo um resumo? Eu estou totalmente desfavorável ao manifesto, até As alterações todas. tantas alterações, como tem sugestão minha lá também, que são muito próximas, que tinha feito, eu nem sabia do manifesto do ano passado. Isso, eu estou falando isso, mas eu quero crer, ouvir a tradução que eu vejo, do que eu ouvi na Câmara também, mesmo os vereadores, porque quando o maior risco que eu vejo, né, do manifesto, de repente nem todas as solicitações de vocês, elas serem passíveis de serem rapidamente visualizadas e aplicáveis, ponto. Né? E a minha sugestão prática é muito clara. Ficou muito claro que o Nil fez esse meio de campo com o executivo, a proposta que eles fizeram eu não aceito. Assim, previamente já dá para entender
né, que essa tentativa não funcionou. Não é? Então, uma sugestão clara, até para vocês saberem um exercício que funcionou, porque a gente não vai conseguir executar como legislativo. Né? A força que a gente tem é tirar esse anseio da não resposta. Acho que isso é muito prático. De repente a gente pode fazer uma proposta, que abre um parênteses, ano passado a gente teve uma dificuldade na educação, que nós, vereadores, também não podíamos atuar na ação prática da secretaria. Mas o que a gente conseguiu fazer? A gente trouxe o secretário junto com as pessoas que reivindicavam, e aqui essa casa, isso a gente pode fazer uma proposta concreta a gente fazer esse convite, a gente não consegue obrigar, né? Mas a gente pode fazer esse convite para tratar estritamente, olha, funciona, qual que foi a proposta de vocês, a alteração? Não é porque eu acho que a única coisa que não autorizaria a gente colocar o manifesto em prática é uma questão de trânsito também. Eu não sei também, viu, Luiz? Confesso que eu não consegui detalhado, mas do que vocês tinham colocado, eu falo mais com o Luiz até, a gente se encontra mais, etc. Então, o que eu vejo que a única situação seria alguma coisa do trânsito que fosse ilegal. Não é? Eu não sei se existe. Aparentemente não. Era mesmo. Essa inversão que foi feita, não. Mas era em grande medida o que já existia. A proposta prática que eu tenho é esse caminho, porque a necessidade de vocês, né, do manifesto, a gente só vai conseguir essa resposta do sim ou do não, e precisa, né, da própria secretaria. Então, de repente, a gente fazer esse convite a essa casa, fazer. Eu também tenho essa mesma ansiedade, eu gostaria que fosse mais rápido, etc, mas não foi, então daqui para frente, sugestão, a gente marcar o mais rápido possível com o secretário, ou os secretários no caso, a gente sentar aqui na mesma mesa, vocês também todos convidados, e a proposta é essa, vai fazer ou não vai? Ah, não vai, seria a pior dos mundos. Então são outros caminhos para o manifesto de vocês, e nós, vereadores, conseguimos ajudar. Ou de repente ele fala, não, vai, mas vai demorar. Eu gosto muito dos 5W2H, né? Quem vai fazer, como, quando, onde, quando, por quê e vai custar quanto. Eu acho que esse é o objetivo que a gente pode ajudar, para não ficar essa... Sandro, mas hoje a gente veio aqui esperando essa resposta. Não, sim, Vai fazer ou não vai fazer? Tem um secretário, pelo menos, aqui. E a gente não encontrou nada. A gente voltou da estaca zero de 2 anos atrás. Espera um pouquinho, não foi combinado, mas peraí, não foi combinado de trazer. Se fosse para trazer um secretário, eu Mas uma traria. resposta, né, Nil? Não, Foi uma resposta, A resposta não, mas foi que ele trouxe. Até a resposta foi o executivo vai tentar nos enrolar de novo. Não, mas eu até defendi do presidente, ó, o trabalho que ele fez, secretário infelizmente, a resposta não é o que vocês querem. Ó, gente, essa resposta não funciona. Eu também gostaria que fosse mais rápido, mas até como Câmara, infelizmente a resposta não é o que vocês esperavam. Então a gente não aceitou a resposta. E a gente, como Câmara, pode retomar e falar, não funcionou esse novo grupo, etc. Então a proposta, claro, é marcar o mais rápido possível para a gente solucionar. Essa eu enxergo de prática. Veio mesmo junto à Câmara para que vocês fossem os intercessores, para trazer. Vocês estão aqui porque vocês estão vendo que isso é legítimo, né? Sim. Todos aqui apoiam todas as alterações, já estão, né? Todo mundo apoiado, né? Então, assim, a gente está vindo mesmo como, assim, realmente a Câmara então a representante, nossos representantes, são os nossos representantes, então intercedam por nós. Quando a gente discutiu a questão do grupo de trabalho, é justamente porque a gente já sabe que isso foi uma forma que nos cozinhou em banho-maria, entendeu? É por isso que a gente posicionou, Nil. Não, assim, você trouxe a resposta, você cumpriu. Você está aqui trazendo, ele foi e cumpriu. Né, gente? Ele trouxe a resposta do executivo. Isso a gente não está questionando. O que eu fizer foi eu divulgar aqui residentes para que essa comissão fosse constituída semana que vem. Vocês já tivessem a primeira reunião semana que vem. Foi isso que eu deixei claro para eles. Eu entrar numa causa, nós entraríamos numa causa. Entendeu? Então, por exemplo, quarta-feira, estou chutando uma data. Quarta-feira de semana que vem, entraria quem de direito, as pessoas de direito 5, 4, 3, não importa quem. No executivo, com as duas secretarias competentes para discussão, e vocês conversariam. Sim. Não marcou. Aí não marcou a reunião na quarta-feira, ou seja, semana que vem. Aí seria aqui na Câmara na segunda-feira. Aí seria com os vereadores aqui na Câmara. Uma informação importante só que é preciso acrescentar aqui. Em 2016, quando foi criado o grupo de trabalho, não havia uma proposta concreta sobre quais alterações deveriam ser feitas. Nesse sentido, o grupo de trabalho fazia
total nexo, porque precisaria ser discutido quais ruas mudar, por onde começar as alterações, né? Mas de 2 anos para cá, o grupo amadureceu e já apresentou uma proposta pronta e concreta de quais alterações ele pretende fazer. Por isso que eu ressalto a questão de que não faz sentido haver grupo de trabalho se a proposta já está concreta e formalizada, né? Primeiramente, desculpa o atraso, eu tive outra reunião do partido onde estava o Sandro definindo algumas questões que está acontecendo contra mim aqui, né? E meu ponto de vista, já que eu venho acompanhando há muito tempo isso daí, vocês já tentaram conversar, vocês já tentaram levar o documento, fizeram já de tudo, e o cara não mudou, e ele só está ganhando tempo enrolando, desculpa falar, enrolando, eu sou bem sincero, eles estão enrolando vocês, tá? E assim, eu acho que é mais viável o Nil, junto com os vereadores, chamar o secretário para cá, aí vem vocês e aí chega para ele e faz, igual a gente fez na parte do transporte da educação, a gente fez isso também. Deu certo? Deu, cara, foi o ônibus universitário que eles tinham falado que ia arrancar. A gente fez, aqui a gente criou um grupo de manifesto, é a única forma de pressionar o governo, desculpa, é dessa forma. Tá? Porque já foi tentado e já faz muito tempo que vocês estão tentando. Então não é de hoje. Ponto que você sintetizou, é isso que nós queremos. Já está a proposta do trabalho, vem alguém aqui, o secretário, sei lá quem, é viável? É. Qual o prazo? 5 tópicos. Não é viável? Não vamos fazer. Poupe-nos mais trabalho. Deixa eu falar uma palavrinha que eu estou esquecendo. Júnior Vendemiati, a gente estava lá nas reuniões de mobilidade urbana e a gente apresentou isso para ele, ele viu e ele concordou. Vamos trazer ele aqui, então. Também, ele e o Adriano, porque o Adriano também, com todo sorriso pra gente, falou, ele concordou, ele falou que o trânsito do jeito que está é inviável. E disse que é fácil mudar, hein? Ele foi isso, é só mudar a via? É fácil mudar. Eu devia ter gravado isso para apresentar para vocês. Tá gravado, não tá? Toda fala da audiência foi não, mas a gente conversou assim, se não me engano, enfim. Não, foi na hora ali que ele estava falando com a gente. Ele falou 16. Que era fácil mudar, que concordava com, enfim. Ele não conseguiu defender as alterações, não conseguiu defender o contexto. A pergunta que a gente fez, eu fiz, na verdade, diretamente para ele, dia 16 de janeiro, foi para que ele, o que vocês, técnicos, né, falar os técnicos, o que vocês acham do trânsito, do arranjo de trânsito atual? O que vocês acham da forma que está? Ele falou, não conseguiu defender, ficou até meio nervoso. No dia seguinte ele não veio na audiência, foi o Adriano Corazari que conduziu. E uma das falas dele falou, não, essa questão do trânsito em si não é fácil até fazer as alterações. Construir uma rua. Exatamente, ele falou que não precisava construir rua. Já existia a rua, já. Era só e a fala, vamos que reforça a fala do Luiz, que é delegado no plano diretor, que essas alterações de mão de vias e tudo mais são decisões executivas, não são decisões que precisam passar por toda essa instância. Mesmo o plano de mobilidade, a gente pegou o gancho para ir falar disso, mas mesmo ele não caberia totalmente ali, porque ali ele estaria viabilizando as próximas ruas. Os senhores sabem disso melhor do que a gente. O ponto é que a gente realmente já fez o estudo, de certa maneira, diretamente com o nosso público e com o nosso inconsciente. Exatamente, a necessidade. Então, se os senhores concordam com o manifesto, se os senhores veem que as alterações são viáveis, são relevantes, elas têm tanto uma conexão com a história da cidade, ou seja, no portal, a voltar tem uma entrada da cidade que ali da metade da rodovia dos imigrantes, o visitante já vê a matriz dá referencial para a pessoa falar, ali é o centro. Ele vem vindo, ele vê a placa Itatiba. Ele passa, o caminho caracteriza a cidade também. Passa ali e vai para Itatiba, vai para o Cristo, ali eu estou vendo. Exatamente, já na 9 de julho, a Avenida Estourando é a avenida antiga, que sempre foi caminho, sobe pela 9 de julho, 9 de julho dava vazão para Louveira. Então essas duas, esses caminhos caracterizam. E somente os senhores podem conversar com qualquer técnico.
os senhores vão ver que o que a gente está falando no 9 de julho não é um apego, não é um pegar que a gente gosta que o 9 de julho suba, não é isso. É que o arranjo de quadras só é possível você ter... Nós conversamos com todo mundo vê isso, os senhores podem ver no mapa, a única parte de você ter contorno de quarteirão em quarteirão é com o 9 de julho subindo. As alterações que a gente traz na rua Jundiaí é para que ela seja tanto um acesso para o centro como uma possibilidade de contorno do centro. Ou seja, a pessoa vem pela Leles de Miranda, ela sobe, ela pode contornar e já sair lá no Cristo. Ou a pessoa, o visitante vem aqui pela Imigrantes, ele pode vir Manuel Mateus rasgar para Itatiba. E se ele entrar no centro, ele não vai perder 15, 20 minutos tentando retornar ao centro. Não vai ser um transtorno. O centro volta a estar inserido na cidade, a Imigrantes, o portal volta a ser portal, e as coisas, a gente tem aí uma situação concreta de tanto voltar a ter o referencial do que é a cidade, porque os caminhos formaram as regiões comerciais. Se não fosse entrado ali, não seria o portal, não teria aqueles comércios de até mesmo de entretenimento. E se o centro não fosse sempre um caminho já de passagem, ainda quando aqui era tudo fazendo cachoeira, formaram a igreja, ia para Louveira, se não fosse caminho, também não teria as lojas. Depois as lojas vão fazendo o fluxo de pessoas voltar. Só que isso se descaracterizou. Então é por isso que a gente não cede, o Fernando estava fazendo a referência, porque o nosso impacto direto a gente está trazendo aqui, que é o impacto econômico. O resultado disso gerou um impacto econômico negativo, que até mesmo fechou alguns estabelecimentos. O João da JF apontou que caiu quase 60%. 30, ele tinha 80 funcionários, caiu quase 60%. Funcionários foi 60%, ou seja, 84 vários estabelecimentos fecharam. Podem argumentar que existe a crise econômica, existe, só que essas alterações que foram feitas em 2014 potencializaram, pressionaram a mão da crise econômica. São várias variáveis. Então, até para a gente pensar numa promoção, por exemplo, a gente quer fazer uma promoção em maio, se a gente quisesse fazer uma promoção, a gente pode fazer uma ação mega bem estruturada aqui, que a gente não vai conseguir atrair pessoas, porque eles vão se perder no meio do caminho, a gente não consegue nem dar orientação para a pessoa vir para o banco no centro. Então, o ponto é, se a gente não tem portal, as pessoas não chegam. Se as pessoas não chegam e não circulam, as pessoas não voltam. Isso é o ponto. A gente não está aqui por fetiche, a gente não está aqui porque a gente quer a 9 de julho desse jeito, a gente está aqui por uma coisa relevante. Só acrescentando também, gente, assim, que a justificativa da mudança do trânsito anterior foi para melhorar o trânsito. Vai melhorar. Hoje, como está, se você chegar 5 horas da tarde e for subir lá para você descer a 9 de julho, você vai ficar travado na João Corazado. Então, quer dizer, piorou, sábado, é um horror, gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês, como vereadores e vinhedenses, vocês andam na cidade. Vocês acham o trânsito de Vinhedo bom? Vocês conseguem circular de uma rua para outra sem andar tanto? Vocês já perceberam a volta que vocês têm que fazer? Se uma mudança foi feita da noite para o dia, que sei lá se teve estudo e um estudo errado, pode ser feito sem ninguém pedir, por que com um pedido de 120 e poucas assinaturas, a gente não pode fazer o reverso? E se não está funcionando, está todo mundo vendo que não funciona. Eu acho que tem que ser uma coisa mais simples. Nas quadras, né? Então você sobrecarregou uma via, que é João Corazado. Aqui não está horrível. Passou um período de adaptação e ninguém se adaptou. Só o senhor Neu, o senhor Neu quer dar um levanta aí, manda Posso dar uma opinião? Dentro do Felipe está falando agora, me veio um exemplo aqui, veio uma situação, quando ele fala de perder. Quando houve essa mudança, todo mundo aqui é contrário a isso, as pessoas que me visitavam aqui em casa, amigos, parentes que vinham aqui em casa, já tinham aquele caminho decorado, chegava simplesmente. Agora, até hoje ainda tem gente que vem me visitar que se perde em dinheiro e não consegue chegar na minha casa sem me telefonar para dizer aonde está. Então é uma situação que a pessoa entra, ela chega lá no portal e ela é jogada para o lado direito, no meu modo de ver, ela é jogada para o lado direito e eu estou aqui do lado esquerdo. E a pessoa não consegue mais voltar, porque quem não conhece se perde mesmo. Então pessoas que vinham me visitar, elas erram o caminho, não acertam o caminho, vão subir lá para o Cristo, acabam indo lá para o Cristo, algumas, né? Justamente por causa dessa dificuldade que se criou na construção do trânsito vindo do portal para entrando na entrada da cidade. Aí vai caindo em cima de tudo isso que o Felipe vinha trazendo para nós.
essa modificação, realmente, ela trouxe um transtorno grande para o centro, para o portal, ou seja, para a cidade, né? Modificação, essa modificação trouxe, nós fomos penalizados na realidade. Então, diante disso, que já está provado, diante de um trabalho que foi feito, de um estudo que foi feito por pessoas aqui que sabem o que foi feito, que conhecem o trânsito da cidade, que conhecem a circulação das pessoas, né? Que conhecem as necessidades das lojas aqui, para que o público venha, que o público esteja. O que nós ouvimos das dificuldades dos clientes, parentes nossos que vêm aqui nas compras, que não querem vir mais aqui, porque acham a dificuldade que tem de entrar no centro da cidade, de ir para o portal, né? Se você vem lá de baixo, você vai pôr gasolina lá do posto, lá de cima, você dá uma volta tremenda para chegar lá. Na volta acontece a mesma coisa. Então, o que foi feito realmente, vou usar um termo assim, até meio desagradável. O que foi feito, matou. Tá? Matou o que tinha. O que se deseja hoje? O que se deseja é resplandecer exatamente o que tinha antigamente, restaurar o que existia antes. Por que isso? Porque nós já vivemos uma crise, fala-se de crise econômica, nós já vivemos uma crise grande, né, dada dentro do nosso país, e estamos criando uma mini crise dentro da nossa cidade. Não é viável, não é possível. Aí, segundo ponto, a colaboração de vocês está sentida, vocês estão dando para nós a colaboração, na presidência em vocês, está sendo dado para nós aqui, que nós estamos vendo aqui. E eu posso falar mais, porque eu estava nessa Constituição que foi colocada no Diário Oficial e não saiu nada. Eu posso falar de cátedra sobre essa situação. Eu fui um dos que fui nomeado para participar dessa comissão para fazer esse estudo. Muito bem, a comissão não existiu, acabou não fazendo oficialmente como deveria ter sido feita, diante de uma publicação de um diário oficial, que é a força de lei, porque foi publicado no Diário Oficial, todos nós sabemos disso. Houve um desânimo, não vou dizer que não, eu estou desanimado, 2 anos isso, né? Faz 2 anos, eu estou aqui sentado hoje, aguardando alguma coisa. Por isso que todo mundo está contra um novo grupo, um novo estudo. Fez-se um novo estudo, esse novo estudo está aí. Aonde que nós precisamos, o que nós desejamos, que eu acredito seja aqui, a presença de todos por causa do quê? O que vocês começaram a fazer e dar continuidade do que precisa ser feito para nós. É fazer a movimentação nos pontos de direito, nos órgãos de direito, nas pessoas de direito, de forma a mostrar e ver que esse estudo, ele procede. Para ver que esse estudo, ele faz parte de um desejo de uma maioria que sente no dia a dia, que está ali no dia a dia vendo o cliente que não quer vir mais, porque ele não consegue estacionar. Porque ele tem que dar a volta, porque o trânsito congestiona na Corazari, você só tem saída lá na parte de baixo. Se você vem para cá, para voltar para o portal, você desce até lá embaixo para voltar pela linha do trem para sair lá em cima. Desculpa minha forma, tá? Mas é só uma forma de ser. Mas é uma realidade. E o que nós precisamos? De ajuda. De onde vem essa ajuda que nós sabemos que vem vindo? De vocês. É isto que nós estamos aqui sentados pedindo. A primeira resposta que veio não foi aceita por todos e agora os motivos estão expostos. Vocês estão sabendo perfeitamente por quê que nós não quisemos logo de início aceitaram que se faça um novo grupo. Eu nem falei nada na hora porque eu estava no grupo antigo, eu calei a boca e fiquei quieto, né? Mas é o que está sendo colocado. Então é isso que nós pedimos e queremos de vocês. É para trazer a pessoa responsável aqui. Se vocês têm capacidade, poder, inclusive, para isso, e disposição, que nós estamos sentindo que vocês têm, que estão demonstrando, então vamos trazer a quem de direito, ele que nos disse agora, ele, todos vocês aqui que estão concordando com isso. Então, o que nós estamos querendo sair daqui hoje é o seguinte, a primeira ideia não deu certo, a segunda ideia é esta e esta será levada. Assim, rapidamente, porque foi tudo dado aqui, já foi tudo falado, qual é o desejo, o que pode ser feito e os fatos concretos que existem, que foram entregues. O que é o fato concreto? O manifesto, tudo que contém aquele manifesto, que precisa ser visto e analisado dentro da prefeitura. A quem de direito? Eu não sei, vocês sabem mais do que nós. Não é? Vocês conhecem as pessoas, vocês têm o contato com as pessoas e principalmente o acesso e o poder. Vocês são investidos de poder, não tem isso que nós não temos, correto? Nós temos o quê? Nós temos a vontade, é o cidadão daqui da terra que quer fazer alguma coisa pela terra. E é isso que hoje precisa ser feito para nós. E é o que nós estamos pedindo.
E é o que nós desejamos que vocês façam para nós. Não sei se eu fui claro naquilo que eu falei. Desculpe se me excedi. Se não, eu vou ficar aqui a noite inteira falando. Merece aplausos. É isso que nós precisamos de vocês. Tudo bem? Sim, Beleza, obrigado, gente. Desculpa aí, ó. Obrigada. Não, mas tudo bem. Eu não quero mais. Para a gente voltar um pouquinho ao passado, foi em 2014 as mudanças. Final de 2014. Bem perto do Setembro, Natal, né? inclusive. Foi setembro, né? Tá. Tem alguém foi daqui que setembro. fazia parte desse grupo de trabalho em 2016? Que foi nomeado, eu fui. Então nós temos gente aqui que foi criado no grupo de trabalho em 2016. E aí não aconteceu nada. Não. Foi tudo nada. Deveríamos ser convocados e não fomos. Onde eu vou só fazer sugestões, né? Porque imaginamos, nós estamos à beira do plano diretor, vai ser votado, não sei quando vai virar para cá. Mas a primeira coisa, amigo, que eu acho que nós temos que desvincular. Plano diretor, mobilidade urbana emergencial do centro, seja lá do portal da cidade. Acho que é possível ser feito. E se você ajusta, vamos dizer que ajustou de uma vez, ficou razoavelmente igual, porque não vai ficar 100% para ninguém. Você muda um jeito, o outro vai reclamar, isso infelizmente acaba acontecendo. Então a sugestão é desvincular isso do plano diretor. Não, porque o plano diretor vai fazer o quê? Vai delinear o que você vai prosperar a cidade, novas avenidas, e aí o plano diretor se enquadra nessa mudança que você tem no centro. E também não é tanta mudança, gente, uma sobe, uma desce, a outra, né? Não é um caos. Agora a sugestão, a primeira coisa, a desvinculação. A segunda coisa é falar com gente técnica e gente que faça. Porque assim, na empresa privada, tudo anda muito mais rápido. Tudo tem uma velocidade, e vocês são uma empresa privada, você mexe no seu comércio, hoje está azul, amanhã você pinta de cor, as coisas são mais rápidas. O poder público, ele é moroso, mas é muito moroso, então tem que tirar essa lentidão deles e ver o problema, né? E ver as suas causas e efeitos. Então, uma sugestão, desvincular, trazer quem aqui para discutir? O secretário do meio ambiente, o senhor Adriano Corazari, traga-o. Trazer o secretário do trânsito, o Júnior. Tá, o Júnior e os técnicos de trânsito também. O vereador, ele não é autoridade para falar do trânsito, mas é discutir com esse povo, sabe? A CIB, vocês, e a reunião não precisa ser com 4, com 8, pode ser com 50, com 200. Apresentar o prático. Aí eu só vou concluir, depois eu deixo você falar. E se não couber na Câmara, vamos se provir, vamos pro teatro, mas tomar uma decisão e uma postura e o que dá para fazer. Sabe, se não dá para fazer 100%, dá para fazer 80%, é tomar um prático. Eu acho que assim, o prático daquilo que vocês querem, talvez imediatamente, ou dentro de um prazo muito curto, pode ser resolvido. Mas discutir de uma vez. E se eu for atrelar plano diretor e trazer... Sabe, faz um grupo de trabalho com quem seja. Naquele momento, 5 ou 10 ou 20, mas se você resolve e sai com alguma coisa propositiva de se fazer algo rápido. Por exemplo, isso é pessoal, eu não posso falar... Eu não acostumei a descer ainda a 9 de julho. Eu disse, não quero de bar. Eu não sei porquê, sabe aquela coisa? Independente, olha, opinião particular. Isso é particular, não posso. Eu prefiro subir. Mas isso é particular, e pode ser que seja na maioria das pessoas. Talvez, eu não sei, no manifesto eu não me lembro. A Manuel Mateus, você está aqui, porque assim, hoje ela só desce. A proposta é mão dupla. Voltar a ter mão dupla ali da avenida ali, que é o nome, aquela do Infante, ali voltar a ter mão dupla novamente, porque ali, numa reta, por mais que tenha a descida na 20 bis, se vem da Imigrantes, desce a 20 bis, pode ter acesso para Manuel Mateus, e da Manuel Mateus vem reta até o semáforo, aí tem que virar à direita perto do Pescarinho e descer João Pinheiro, era o que tinha antes. Ali, lógico, a gente sabe, dava um pouco de trânsito, né? Só que lá em cima o Manuel Mateus também, desde o balão do Rotary. Desde o balão do Rotary voltar a ser 2 mãos, porque as ruas são largas, elas cabem-se 2 mãos ali, ainda dá para ter vaga em paralelo, normal, de comprido. Tem vaga normal, a velocidade operacional diminui, porque você já naturalmente anda mais devagar no lugar de mão dupla. Então você deixa as 2 ruas como eram antes, 2 ruas de mão dupla. Porque aí, o que acontece ali, você também tem uma capacidade de circulação maior. E da Imigrantes vem reto, como eu disse, referenciais visuais.
vai descendo, sobe Manuel Mateus e tal. Já entendi, era só essa dúvida que eu não li o manifesto, era isso. Mas é assim, se fosse só o 9 de julho, gente, demoraria 5 minutos para mudar. Certo? 5 minutos. Não teria muito o que fazer agora. Ela sobe, põe as placas, avisa. Você tem um pouco mais que a Manuel Mateus e a de Imigrantes. Que aí criou-se, né, você tinha lá duplo. Então, assim, é chamar as autoridades competentes, gente técnica do trânsito, porque assim, se lá atrás, quando fizeram toda essa mudança, se tivesse conversado, tivesse avaliado, talvez não chegássemos a esse problema. Agora, 2014 para 2018, desculpe, eu acho que demorou muito para reclamar. Para se ter assim. O Edu acabou de jogar 4 anos no lixo. Vou fazer a recolocação. De 2014 para 2018 é muito tempo para quem está sofrendo tanto, gente. Teria que ter sido resolvido antes. Então acho que eu me expressei. Tá perdoado. Então, gente, a sugestão é essa. Eu acho que assim, se tem 13 vereadores que quer ajudar, embora, gente, nós somos legislativo, quem executa é o prefeito, que um projeto desse não passa na Câmara. Se eu entender, a gente pode brigar, a gente pode xingar, a gente pode falar, mas ele não passa pela Câmara uma mudança de trânsito. Da mesma forma, é executivo. Da mesma forma, ele não passa pelo plano diretor. Tá? Eu insisto, como delegado do plano diretor, eu preciso deixar isso muito claro. Eu acho que já se alguém vinculou a questão do plano diretor aqui. Se alguém vinculou em algum momento sentido de direção de trânsito com o plano diretor, essa pessoa está equivocada, mas grosseiramente. Mas assim, gente, o que falou, o que se equivocou, eu acho que para lá. Como parar, devia ter parado em 2014. Começar agora, né? Se poder ajustar com os secretários que estão na pasta, mais vocês, mais a CIV, mais vereadores. Ora, é aquilo que você falou. Ou dá, ou não dá. E se não dá, vai todo mundo embora triste. Eu acho que é isso que tem que fazer. Outra coisa. Essa é a minha opinião, rápida e prática. Outra coisa importante, Edu. A autoridade de trânsito em Vinhedo, perante o Conselho Nacional de Trânsito, perante todas as autoridades, o Denatran, enfim, é a Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social. Qualquer um, quando recebe uma multa aqui, vem ali, agente de trânsito, Secretaria Municipal de Transportes e Defesa Social. Então, o Júnior Vedemiati, que hoje é o secretário, que ocupa essa cadeira, ele é a autoridade de trânsito e é poder discricionário dele e da pasta dele fazer qualquer alteração. Qualquer alteração. Basta querer, ter vontade, estudos técnicos e executar. Agora, da mesma forma como é poder discricionário dele fazer essas alterações, também é dever dele dar uma resposta quando chega alguma solicitação, alguma sugestão, e isso é o que também não aconteceu. Né? Então a gente está falando ali de um direito resguardado em lei, fomos até a pessoa responsável, conforme determinado em lei, né? E é aí o X da questão. Então assim, não precisaria necessariamente ter secretário de meio ambiente, não precisaria ter conselho de mobilidade, não precisaria ter audiência pública, não precisaria ter plano diretor, não precisaria ter absolutamente nada. Né? Bastaria que a autoridade de trânsito acolhesse e respondesse, o que não aconteceu. E aí eu repito aqui o que minha mãe colocou. Em 2014 foi feito quase que da noite para o dia, sem nenhuma conversa, sem nenhuma dificuldade. Por que agora tem tanta dificuldade? Com 125 assinaturas de estabelecimentos. Né? Mas eu acho que a minha opinião é partir talvez para o prático e tentar resolver o problema. Não, mas quando? Então. Gente, eu estou participando agora, eu vi uma coisa aqui dias. Eu acho que cabe à Câmara agora se mobilizar junto ao Executivo e estar ajustando isso. Agora, nós vamos sentar, ver o plano de trabalho dos vereadores, o Marquinhos vai falar, o Rubens também vai se manifestar. Eu estou dando a minha opinião, cada um deve dar a sua, como vocês deram a de vocês. E é tentar minimizar o problema para que haja um consenso e rápido. Essa é a sugestão que eu deixo aqui. Marquinhos. Aqui estamos bastante comerciantes, alguns um pouco mais novos e muitos já bem antigos. Então a gente conhece a história aqui do medo do trânsito, do centro. Começa a região central, ele vem sofrendo medidas que são tomadas sem conversar com o comerciante, sem discutir, desde 96. Né?
quando fizeram o tal projeto Cara Nova, não conversaram com ninguém, não fizeram nada, tiraram metade das vagas de estacionamento do centro, fecharam as ruas da praça, que era uma forma de fazer circular, de melhorar o trânsito, uma série de medidas, voltaram o sistema de estacionamento que ninguém... Você estava só... E daí tivemos muita briga, pressão para tirar aquele sistema, para conseguir abrir os dois lados da 9 de julho para estacionamento, uma série de coisas para minimizar o problema que a gente tem. Então, desde lá, a gente vem sofrendo muito com isso. Depois veio essa mudança em 2014, isso aí foi feito ainda no mandato do prefeito anterior. Já me assumiu, já estava pronto, implantou, e de início, já de imediato, a gente viu que aquilo lá, primeiro, não foi discutido com os comerciantes, né, não foi ouvido, né, não foi apresentado estudo técnico que justificasse aquilo. Eu lembro de início, eu já até gravei um vídeo, talvez alguns lembrem, não dá para entender isso aqui foi uma porcaria. Mas aí não, calma, é porque a gente ainda não se acostumou, vai um tempo até se acostumar, né, a gente está estranhando, porque falta, ok, né, todos conversamos, vamos agora tempo. Passou um tempo, né, meses, e a gente continuou com a mesma opinião. Né, daí veio o período eleitoral. Esse grupo já havia sido formado, né, teve uma reunião, teve várias conversas, eu tive com o Felipe diversas, com todos aqui, outros também. Mas tivemos aquela série de reuniões que vocês promoveram, e numa dessas reuniões, a do Jaime, eu estava junto, foi lá na igreja, no salão da igreja, né, foi apresentada uma lista extensa de sugestões, reivindicações e tudo mais. Mas o fundamental daquilo ali era a questão do centro. Né? E lá na época o Jaime assinou um documento, eu assinei também como candidato e assumi um compromisso. Eu falei, olha, não dá para a gente fazer isso agora, vésperas de eleições, né, no afogadilho, para mudar isso tudo. Mas me comprometo, passando a eleição, né, a gente formar um grupo de trabalho, um grupo de estudo, para se for realmente a vontade dos comerciantes, da maioria, a gente vai fazer o que for a vontade da maioria. Depois acabou passando, naquele final de ano não aconteceu nada, começou o novo mandato em 2017. 2017, pelo menos 2 vezes eu falei, eu conversei com o Jaime, falei, Jaime, aquele compromisso que nós assumimos, você assumiu, isso tem que ser dado, não, devo fazer, ele ainda perguntou, mas é o que o pessoal quer nisso? Eu falei, ok, então precisa fazer, só que ficou nisso, né? Vamos fazer, precisa fazer, e não se fez nada até agora. Então, assim, eu acho, né, tem uma coisa no meio público aí que costuma se falar, nem sempre é verdade, mas muitas vezes que é quando não se quer resolver um problema, cria-se uma comissão. A gente sabe que nem sempre, assim, tem comissões que funcionam, mas tem muitas que não, né, que acaba sendo só uma forma de empurrar com a barriga, de postergar. Eu não digo que isso foi intencional, né, mas é o que acabou acontecendo. A coisa vem até agora e é um problema sério, qualquer um que anda no trânsito do centro vê. Né? Não tem lógica isso, essas mudanças que fizeram. Do portal, mesma coisa, você tem uma entrada linda da cidade, né? Que todo mundo adora. Um portal muito bonito que agora está sendo lá reformado, e o projeto é que fique também novamente um belíssimo portal. Só que daí você chega ali, você não atravessa o portal, você não entra pela cidade, você é desviado do lado. Então, assim, eu não vejo lógica nisso. Aquilo ferrou com os comerciantes daquela região toda. Né? Não dá para entender isso. Você tem uma entrada tão bonita e não passar, não usar nela. Depois das 7 da noite, sábado, domingo, feriado, vira pista de corrida. Ali é uma realidade, nós sabemos isso. Então eu acho que agora chegar, assim, vamos criar como você falou, um grupo de trabalho. Não dá, o pessoal já está de saco cheio, já foi criada essa comissão que nunca funcionou. Sabe? Então pode-se até falar assim, vamos formar um grupo de trabalho, desde que falar assim, mas em 30 dias essas mudanças vão ser executadas. Dá prazo. Porque se falar para o pessoal, daqui 30 dias vai fazer, eu acho que todo mundo entende e está disposto até a sentar novamente. Mas falar, não, vamos fazer sem data, sem algo concreto, não dá. Né? Ninguém aguenta mais. Eu tinha o comércio no centro, eu sei o drama que é. Não está no centro, mas está ali na de Augusto Amaral, que também sofre, que é a mesma coisa. Então a gente acho que tem que conversar. Porque ele mesmo falou, não, vamos fazer, se é a vontade. Eu já disse, pelo menos já disse isso para mim mais uma vez, se é a vontade, vamos fazer. Vocês estão deixando claro que é a vontade. Pelo que sei, com a Maria da Silva, creio que também seja da entidade.
Marcos, é que a gente não pode levar em consideração somente a 9 de julho. Tem que levar um contexto em geral. Mas seu vereador falou, só um minuto. Posso terminar? Primeiro, eu tive comércio no ano na 9 de julho. Na 9 de julho não, desculpa, na Imigrantes, do lado do Poço Gasparini. Ali, já tive na Goiada, tive na Anésio Augusto, que era presídio do Marcos, e na Brasil. Eu tive comércio nessas 4 ruas, agora mudei para cá para o centro. A Imigrantes, você não é questão de descer ou subir que vai resolver o comércio. Não é isso. A Imigrantes, você vai descer 3 quarteirão, você vai cair na Manuel Mateus de volta. Você vai ter o mesmo caminho que você vai sair por trás do memorial. É o mesmo caminho. O problema do João, se ele perdeu 60% ou não, aquilo ali é um problema dele, não é problema de comércio, de via de mão. Fechou 3 comércios que eram antigos na cidade da Imigrantes. O Brisque, final do Brisque, faleceu. Por causa disso. Ó, só para ficar claro. Não, só para ficar claro. Por que o Flamurion não nos representa? Alguém aqui, a fala dele representa alguma coisa do que a gente está falando aqui? Não. Por favor, o Flamurion nos representa? Não. Vamos terminar? Não, acho que você não só dá um representativo. Não representa ninguém. Vamos fazer uma observação. Quando você muda uma via para única, você diminui o fluxo, sobe e desce. Como é que isso não influencia no comércio, gente? Marcos, por favor, o Marcos sabe. Por favor, eu respondo o meu ponto de vista e, claro, cada um tem o seu e eu respeito. Eu acho que, de qualquer forma, né, existe um grupo aqui importante que reúne muitas pessoas, mas há também uma associação comercial que tem 400 anos associados, a maioria daqui não está presente também, 40 anos de história. Então, veja, quem está no poder público como prefeito, é importante para quem está no poder público que tenham também entidades e classes, entidades representativas apoiando uma ideia. É difícil para quem está lá se vem e fala, não, mas tem um grupo que quer e outro grupo que não quer. Eu creio que mesmo entre os associados, eu não sei se você já chegou a fazer essa checagem, creio que o meu sentimento de conversar, de ouvir, e eu sou um associado e já falo aqui minha opinião. Eu gostaria que voltasse... Não, mas Marcos, a associação não é contra isso. Não é contra, só que tem que ouvir não só 9 de julho, nós temos comércio... Mas não está vendo só 9 de julho, o manifesto tem Manuel Mateus, tem Imigrantes... Você não leu, a associação comercial não é contra as mudanças, não é contra. Tá? Não mas é também não fez nada a favor dos comerciantes. Vocês procuraram a associação. Mas já que não procurou, você não nos representa. Você não nos representa, cara. Você não nos representa. A associação comercial não é contra as mudanças, em momento algum. Isso já foi deixado bem claro e não é de hoje. Tá? Desde 2014 vocês falam dessas mudanças. Inclusive você participou da diretoria da associação nessa época. Tá? Então assim, a associação não é contra, mas também não é 100% a favor. Associação, ó. Flamarion. Quem que tá aqui na associação ainda? Eu acho que é da maioria aqui, ó. Eu tô, mas já estamos pensando em sair todo mundo. A maioria dos sempre não tô. Eu fiz o levantamento. Felipe. Quando a gente levantou, a maioria dos comércios só está em comércio tradicional. Os comércios como nós não estão mais presentes. Deixa eu só fazer um ponto aqui. Só para pacificar. Por favor. Vamos voltar ao que estava. É o seguinte. Marcos, por favor, termina a sua Gente, vamos ouvir o Marcos terminar. Pessoal, o que eu estou falando, eu falei na tribuna, falei com o prefeito, falei lá atrás, falei agora, é o que eu acho. Agora, seria importante para o poder público, para quem está na administração, o vereador sabe disso, né? O prefeito também, se você, quanto maior peso tiver, se tiver além do grupo, não que se não tiver não possa acontecer, mas se tiver além do grupo, você tem também uma entidade, se a entidade puder conversar com os seus associados, fala, olha, a associação em sua maioria tem um entendimento, é lógico que unanimidade não existe, mas em sua maioria tem um entendimento que essas mudanças são importantes, são necessárias, urgentes. Isso, é claro, fortalece e facilita o prefeito, porque ele não vai falar, olha, existe um grupo que quer, outro que não quer, a divergência. Então, Marcos, eu sei que vocês têm discordâncias, é natural. O Felipe até mencionou que tentar, né, Marcos, exatamente nessa linha que você está falando, né? Exatamente nessa linha que você está falando. O Felipe disse que o manifesto está aberto para quem quiser aderir. Não fechou ainda. Então, assim, se a associação comercial, se qualquer outra associação, a EVI, a VIVE,
a Covec, temos infinitas associações aqui nessa cidade. Se qualquer uma delas quiser apoiar o manifesto, está claro, está documentado. Os anseios, os objetivos estão todos escritos no papel. Não é etéreo. Qualquer um pode apoiar. Essa audiência, inclusive, foi solicitada por este grupo, né? Se tem pessoas com pensamento diferente, ótimo, entendo que elas possam fazer a mesma coisa. Coletar assinaturas, colocar os objetivos dela e recorrer aos direitos dela. É direito dela. Essa audiência foi solicitada por este grupo. O manifesto, a adesão, está aberto. Quem quiser participar, será muito bem-vindo. Agora, quem não concorda, neste ambiente, é pessoa não grata de fato. Não tem por que estar aqui. Mas talvez não seja. Não foi nem convidado. Eles na questão de eu fui convidar com vocês, conversar. Você acha que o Alti, que teve anteriormente na Associação Comercial, fez o melhor que ele pôde, o Flamarion está fazendo o melhor. Pode, os outros talvez com visões diferentes, com ponto de vista diferente. Mas todo mundo está tentando dar sua contribuição. Então, o que eu estou falando, o objetivo final é o quê? Que saiam essas mudanças. Não é? Que saiam essas mudanças, que aconteça. Se para acontecer, quanto mais força, melhor, vamos unir forças, vamos deixar algumas divergências que é natural que existam de lado, de ponto de vista. É só assinar o manifesto. Então, você acha que não dá para conversar com os associados, sentir o que a maioria pensa, pelo menos os envolvidos? É claro que o pessoal de outros bairros opinar nessa questão não afeta diretamente a eles, mas todos que têm alguma relação, ver opinar, eu acho que ele só ir de porta em porta, como a gente fez. A gente bateu em cada um aqui, cada um que assinou foi explicado, foi mostrada a proposta. Todo mundo está aqui de forma consciente, cada um assinou de próprio punho, colocou o número de CNPJ. Então, Marcos, é isso, tipo, o manifesto fala por si mesmo. A gente está lutando por isso, a gente está aqui para ter o apoio de vocês. Queria parar faz tempo. Rubens, você quer falar alguma coisa? Já derrubou. Bom, pessoal, boa noite. Eu vim da colocação de cada um, acho que é importante. Espero que respeite a minha colocação. Às vezes, quando você não ouve aquilo que só te agrada, às vezes não é tudo bom. Mas é importante respeitar o outro. Eu, por exemplo, tenho uma visão que eu não tive. Talvez não é que ele teve. Quando se fez a mudança, que foi uma imposição da administração anterior. Já chegou, impôs, fez a mudança. Houve erros e acertos. Eu entendo que a colocação do presidente hoje aqui, ele vem dizer que o executivo entendeu que houve erro e que ele vai corrigir. Por que eu estou dizendo isso? Eu entendi que ele não é para formar uma comissão. Eu acho que é assim, eu vou chamar 50, vou chamar tanto... Você pega... Olha, nós temos 4 pessoas para ir lá. A CIB tem 4 pessoas. Presidente, pode marcar com o prefeito semana que vem, terça-feira, que nós vamos lá às 9. E chama os secretários. Vai ter os 4 representantes de vocês, os 4 dele, o presidente, o executivo e o secretário para resolver. Eu entendo que é isso que ele vai fazer. Ele reconheceu o erro. Deixa eu explicar bem, porque assim, você apresentou, vocês apresentaram mais de 30 sugestões. Tem sugestões lá que de repente ele não vai acatar e ele vai explicar o motivo, e tem aquelas que ele vai acatar. Então assim, eu acho que ele não está formando uma comissão. Eu acho que o presidente disse assim, ó, sai daqui, ó, tem José, Pedro, Maria, tá. O Nil, terça-feira vai ter uma reunião. O Nil faz terça-feira às 9 horas, está lá os 4, assim, os 4, e discute com o secretário junto. Aí vai estar os secretários envolvidos. Ele reconheceu que está errado. Nós entendemos que está errado. O comércio está pagando por isso. Eu estou falando uma verdade. Você chega aqui, você não entrar no 9 de julho, parece que você não está entrando na cidade. O outro vem de lá. Pode ter algum comerciante de lá que também não vai concordar de fazer mudança, por exemplo, no outro. Eu entendo assim. Ele reconheceu o erro, ele só quer quem vai participar para sentar com o secretário. Porque de repente ele senta só ele lá. Tá, vamos mudar. Aí você chega e fala assim, representando a associação. Mas isso aqui não vai fazer? Então ele já vai explicar. Isso eu não vou fazer, Luiz. Por isso eu não posso. Isso eu vou fazer. Aí vocês que estão ali falam, peraí, mas a gente acha que dá para fazer por isso.
Mas você dá uma segunda sugestão para ele. A única coisa, Rubens, respeito o seu posicionamento, né? Mas enfatizo, o grupo já tem uma proposta concreta, não precisa discutir, né? Cabe o executivo, a prefeitura, cabe a ela dar a resposta, e não a 2, 3, 4 pessoas. Aos 125... Deixa eu só concluir. As 125 pessoas que assinaram esse documento. Agora, a CIV não assinou o documento. Então, a CIV não é parte interessada, enquanto ela não assinar esse documento, ela não é parte interessada desse grupo de 120 pessoas, que merece, por lei, a satisfação do executivo. Luiz, esse momento de somar, não de dividir. Não, sim, se a CIV assinar o manifesto... Não é questão de assinar. Deixa eu falar, por favor. Se a CIV não assinou, mas ela tem a representação legal, ou se você não tem... Nós também temos representação, basta ter CPF. O nosso momento é que você está tentando induzir a erro. O seu raciocínio ele tem um vício lógico. Não estou induzindo. Estou falando para você que o momento é de somar. A Câmara está disposta a somar. A CIV está disposta a somar. Vocês estão dispostos a somar? Se você quisesse somar, a CIV não está, não. Então vamos ouvir ele. Posso fazer uma pergunta? Você levaria 4 pessoas para participar? Então ele está disposto associados na entidade. Não viemos aqui para polemizar. Por que o orgulho da CIV não poder participar? Porque ela pode assinar. Ela pode. Vamos ler. Ela se declarou a participar. Eu vou só colocar um... Ela se declarou a participar. Veja bem, vamos por que eles devem do ponto. Como que nasceu? Isso nasceu na audiência pública de mobilidade urbana. Agora esse novo episódio. O novo episódio. O que acontece? Como que ele nasceu? Falou-se toda a mobilidade urbana. O senhor estava lá? Não estava lá. Não, eu também não faço. Eu estava lá porque eu sou da cidade, então eu me preocupei com a cidade e eu fui lá participar. Também não faço parte. Só fui lá como ouvinte. E quando eu estou ouvindo, Marcos, Felipe, o Luiz, nossa, o plano diretor não está contemplando nada de mudança no nosso trânsito da 9 de julho, nem na Imigrantes. E o senhor secretário falou, não, por quê? Deveria? Aí começou a nossa percepção, mas como não? Entendeu? Então, se esse é um negócio que já tem mais de 4 anos, que não incomoda os comerciantes, entenda bem, nada contra a sua pessoa. Nunca chegou uma reclamação para a CIV, ninguém nunca se manifestou para a CIV, olha, o trânsito está ruim, nem os associados, nem os não associados. Deixa eu terminar minha pergunta. E a própria CIV nunca se atentou do impacto econômico que o trânsito estava causando? De novo, a CIV levou ou trouxe para essa casa alguma ação, algum plano de ação, ou levou para o executivo algum plano de ação que mudasse a nossa situação? Então, beleza. O que a gente não está aderindo à CIV, aqui é o seguinte, nada contra a sua pessoa, nem conheço, provavelmente você também não me conhece. É o seguinte, que não dá, para essa altura do campeonato, querer enxertar. Nós temos o nosso plano, e ele não começou hoje. Foram várias reuniões, foram pensando. Então, quem fez? Esse senhor aqui, que eu esqueci o seu nome? N. Se o seu N não deixou claro o estudo que foi feito, né, com base, ele que sabe do comércio, está aí há muito mais tempo. Se a fala dele não é um estudo, se a nossa preocupação, se 130 pessoas não é um estudo, vocês estão falando aqui que os comerciantes, os caras que têm CNPJ, que rala, né, Fernandão? Que rala, conheço o Fernando, rala, e está sofrendo impacto. Se esse cara que está atrás do balcão está te falando, isso está impactando o meu comércio, isso não é um estudo válido? Eu preciso do quê? Eu preciso de um técnico de trânsito para falar que o meu caixa está vazio? Alguém falou que não é? Não, calma. Então, o que a gente não aceita, é assim, primeiro a gente não aceita carona.
A gente não vai dar carona para ninguém no nosso manifesto. Duas, segunda coisa, isso não é uma pauta política. O terceiro ponto, o negócio aqui é o impacto econômico, certo? E que está muito claro. Então, o que a gente aceita? De uma vez por todas, a gente aceita um plano de ação. Por favor, se quiser irritar 130 vezes, falo de novo de grupo. Ah, vamos criar um grupo, vamos criar uma comissão. O que a gente aceita é um plano de ação. A gente precisa mudar a vida. Bom, a entrada de medo eu não vou mudar. Por que você não vai mudar? Por isso. Nós entendemos isso e isso. E isso não é, gente, isso não é crime. Não. Isso é uma forma de conquista. É o meu pensamento. Vou dizer para vocês, eu não concordei com as mudanças foram impostas. Aquilo que quiserem somar, eu estou aqui à disposição. Agora, eu vou ser bem sincero. É importante respeitar quando uma pessoa fala. Se uma pessoa falar e você dá uma risada de uma forma de, muitas vezes, vou usar um termo bem popular, de tirar um sarro, de ser sarcástico, eu não concordo, não venho aqui para isso. Eu venho aqui para somar e contribuir. E é uma das funções nossas. Entendeu? Aqui todos os vereadores concordam que tem que ser feita a mudança, que tem que fazer o melhor para o comércio. Eu também tenho comércio, tá? Eu também tenho comércio. A minha cunhada está ali, ó, ela também tem. Ela pode ter posições dela e as minhas, mas o objetivo é que faça o melhor para a cidade de mesmo. Agora, eu concordo que você, num momento desse, você precisa somar. E quando eu falei de seguir, só ouvir um não e ir embora, eu não concordo. Você tem que sentar e explicar por que não. Isso assim, esse é o meu pensamento, eu gostaria de ser respeitado aqui nas posições. O que precisar, eu estou à disposição. Mas como vai somar se a pessoa é contra o que a gente está propondo? Não, eu disse para a senhora assim, se você senta lá com o executivo e o secretário, acabei de explicar, eu não tenho como eu mudar a entrada da cidade. Por isso, pô, mas nós temos a visão dessa forma. Porque só ler uma coisa, você apresentar é outra. Entendeu? É outra forma. Prefeito, você está vendo que não dá para entrar na cidade aqui. Mas nós entendemos que dá para entrar por isso. Ele citou um exemplo, eu concordo. Quando eu vejo a igreja, pô, referencialmente eu vejo o centro. Então quem não quer vir dinheiro conhecer o centro? Isso que ele falou, ele tem razão. Agora, eu vi toda a igreja, eu quero conhecer o centro. Você entendeu? Talvez não seja a visão de quem está vindo lá em cima. É isso que eu estou querendo dizer. É importante você sentar e então, nós concordamos, Rubens. Nós concordamos e, mais uma vez, agradecemos. O que a gente precisa é sair daqui, mudando a semântica de grupo. Você não pode ficar mais 2 anos moendo. Igual eu disse, vamos fazer um plano de ação. É assim, nosso grupo ele não tem cabeça, ele tem um corpo, né? Assim, um dia pode vir o Felipe, outro dia pode vir eu, outro dia pode vir o Marcos, outro dia pode vir a Cris, assim, nós temos um corpo, tá tão assim, nós estamos tão com uma sinergia, tão sincronizada, que assim, qualquer um que vier aqui, dos comerciantes, dos quais a gente falou, vai tocar. Então eu posso dar uma sugestão para você? Sim. A minha, para você ver como é que a mente diferente é duas. Ele falou, pode trazer o secretário. Então ele tem que pegar aquele que você protocolou lá e devolver para a Câmara assim, ó, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu faço, isso eu não faço. Não precisa chamar secretário. Aí vocês falam, bom, isso aqui dá, não vai discutir. Mas quem é isso? Não pode. Também você não vai ter campo para tentar fazer uma coisa e não fazer outra. Vai ser, pum. Mas será, Rubens, pensa comigo, vamos pensar comigo. Será que existe nessa cidade um pouquinho de secretário que tem um bom senso, que iria, esquece, vamos chamar o povo, ó, que iria contra um pedido de 12 vereadores? Não estou falando do pedido dos vereadores. Aqueles 30 e poucos itens, Não, peraí. Simplesmente, tudo bem. Você acha que, se vocês, que nos representam, você representa a todos aqui, vocês, você acha que algum secretário, em sã consciência, deixaria de atender um pedido de vocês? Eu não acho. Eu não acho, eu tenho certeza. Sério? Deixa eu explicar. Porque quando fez a mudança, eu estava aqui. A Câmara não concordou e foi imposto, porque era uma decisão, como ele falou, do Executivo e não da Câmara. Então, eu acredito sim. Mas agora a gente tem secretário para isso. Tá. Mas, porém, nós temos mais uma instância, né, Nilton? Você, como advogado, você sabe que ainda tem outras instâncias. As alterações são bem específicas. Rua 9 de Julho, deve voltar a subir em sentido único em direção à Rua Riachuelo, a partir da Rua Jundiaí até a Rua João Pinheiro. Rua Jundiaí deve passar a ter sentido único em toda a sua extensão em direção à Rua Monteiro de Barros, Rua Luiz Pássaro.
Rua Humberto Pescarim deve voltar a ser mão dupla desde a Rua Leles de Miranda até a Rua Manuel Mateus. Rua Riachuelo deve voltar a ser mão dupla desde a Rua João Pinheiro. Ressaltamos as ruas Santos Dumont, João Carazari, Avenida 2 de Abril. Avenida 2 de Abril deve manter-se em como estão. Avenida dos Imigrantes deve voltar a ter sentido duplo a partir da Praça Imigrantes e o respectivo acesso com os ajustes necessários no Bolsão até a Rua dos Bentivis. Rua dos Bentivis mantém-se em mão única, porém invertendo o sentido, passando a descer em direção à Rua Manuel Mateus, voltando a ser via de acesso para essa rua, tanto à esquerda quanto à direita, e também para contornar a Praça Francisco Wittner. Rua Manuel Mateus, com sentido duplo, do Balão do Rotary até a Rua Sabiás, mão única em direção ao Balão do Rotary entre a Rua Bentivis e a Rua Sabiás, mão única entre a Rua Bentivis e a Rua Antônio Bonzumbi, porém sentido Avenida Independência. Mão dupla entre a Rua Antônio Bonzumbi e a Avenida Independência e voltando a ser mão dupla entre a Avenida João Pinheiro e a Rua Humberto Pescarim. Eu reli, porque o manifesto é só... Você concorda que o prefeito deu uma resposta para a Câmara assim, isso eu mudo, isso eu não mudo. Você acabou de ler aí. Bom, se concorda, Luiz? Faça isso, Nil. Nós assinamos que ele deu um retorno àquilo que ele vai fazer. É isso que estabelece o Código Nacional de Trânsito. Nós assinamos. É isso que estabelece o Código Nacional de Trânsito. Nós assinamos. Ele vai falar isso eu faço, isso eu não faço. Os senhores apoiam tudo isso aqui integralmente. Agora, Rubens, só uma coisa. É exatamente isso. É isso que determina a lei, o Código Nacional de Trânsito. Se pairar alguma dúvida do Executivo, que não deveria, está tudo documentado, mas se o Executivo tiver algum problema de interpretação, olha, isso aqui não está muito claro, os objetivos de vocês. Tem mapa ainda com o anexo. Eles podem vir e perguntar para o grupo exatamente, mas por que vocês querem isso? Isso que eu acho que ele estava pedindo. Não, sim, mas agora é o seguinte, isso não é a criação de um grupo de trabalho, Rubens. Isso é simplesmente clarear. Nós tentamos infinitas vezes ir até a Prefeitura. Foi na audiência pública, foi direto o movimento, propôs-se a criação de um grupo de trabalho. Então, durante todo o tempo, isso é importante que seja dito, o movimento esteve aberto ao diálogo com a Prefeitura, né? O ponto é que ele nunca foi respeitado, ele nunca foi valorizado, o campo do diálogo. É porque nunca teve resposta. Então a falta de valorização fica evidente quando não há resposta. Eu acho que bastante gente aqui já está cansado, precisa ir embora para suas casas. Eu vou sugerir um desfecho. Tá? Vou sugerir. Qual seria o desfecho? Nil trouxe aqui, como representante, muito obrigado, uma proposta da Prefeitura, que eu entendo que essa proposta foi rejeitada. Você terá que comunicar isso à Prefeitura, certo? Eu acho que ao comunicar isso à Prefeitura, a negativa do grupo, você poderia ir com a contraproposta desse grupo, que é: Prefeitura, apresente um plano de ação para este grupo. Ou apresente o que você se propõe a fazer, o que você não se propõe a fazer e por quê, e um plano de ação de quando você vai fazer. É isso. Prefeitura, quais dos pontos que estão lá no manifesto você se propõe a fazer e quando? E quais pontos você não se propõe a fazer e por quê? Porque se ela tiver argumentos válidos, eu entendo que todo mundo tem bom senso aqui. Eu acho que todo mundo tem bom senso. Dá um passo a mais. Né? Agora, precisamos de uma data, para não ficar depois mais 2 anos à frente. Né? Eu acho que 1 semana seria um tempo razoável para a Prefeitura vir com uma data do tipo: olha, eu preciso de 1 mês, eu preciso de 2 meses para apresentar isso, mas precisamos de uma data. Então eu sugeriria o seguinte: semana que vem, eu não sei quanto tempo você vai demorar para conversar com a Prefeitura. Não, eu converso assim, isso amanhã. Eu converso amanhã, não tem problema. Amanhã porque ele vai viajar, tá? Eu converso não tem problema. Agora não tem como eu amanhã é sexta. Ele vai viajar. Só lembrando que é o secretário ou autoridade de trânsito, não é o prefeito. O secretário continua. O secretário continua. Não sei o que marca. Assim, tem como eu dar uma? Não, eu só... vai Sim. Quando que ele pode? A gente tem que estabelecer uma data de não, resposta. Aí a pergunta é com ele mesmo. Uma data de resposta. Eu posso fazer, o que eu posso falar é fazer amanhã, vou confeccionar esse ofício, eu encaminho para o Executivo, e aí eu tenho que aguardar uma resposta deles. Não tem como eu falar,
Tenho 5 dias para resposta, 10 dias para resposta. Mas, por exemplo, Isso daí, você comentou 15 dias seria razoável da última vez. Você acha que mais 15 dias seria razoável? 15 dias é o trâmite normal como vocês fazem uma solicitação, em média 15 dias. O prefeito vai se ausentar uma semana que está. Requerimento 30 dias. E qualquer cidadão pode fazer isso. Mas não é o secretário. O prefeito vai se manifestar. Ele vai se ausentar semana que vem. Se você fizer um protocolo amanhã e dando um prazo para ele para outra segunda, não precisa ser 15 dias. Mas ele não pode delegar, para o secretário? Olha, é o seguinte, gente, em termos práticos é bastante simples. Não é nem 15 dias, Luiz, aí é menos. Não, sim. Eu acho, tem os meios legais, né? Mas independentemente dos meios legais, dos prazos regimentais, enfim, é o seguinte, se o prefeito valoriza 125 comerciantes que geram emprego e renda para a cidade, é interesse dele se manifestar o mais rápido possível. A gente não está falando que ele precisa trazer uma resposta de plano de ação pronto amanhã. A gente só está falando quanto tempo você precisa para apresentar este plano? Para ele marcar uma data. É isso. Marcar uma data no calendário. Né? Eu entendo que se ele valoriza esse movimento, se ele valoriza esses 125 empresários, ele vai ter interesse político, pessoal, de responder o mais rápido possível, independentemente de qualquer prazo regimental. É assim que eu vejo. Eu vou encaminhar amanhã mesmo. Se dependesse só de mim, eu faria como eu fiz na última vez. Marcaria tal dia e estaria aqui como eu estou hoje. Agora não tem como eu marcar. O que eu posso fazer, o título está aí. Assim que tiver uma resposta, eu encaminho para o Felipe e o Felipe para a gente encaminhar para o resto do mesmo porque vou registrar um pedido aqui para os clientes. Esse é o ofício assinado por todos os vereadores que estão presentes. Sim. Os outros que quiserem assinar porventura não puderem estar na segunda-feira já. Só que é o seguinte, olha, se o ofício, veja bem, se o ofício for assinado por todos, eu não consigo entregar amanhã. Não, tem nada. Aí o que eu posso fazer é, se todos concordarem aqui, na segunda-feira, porque cada um tem uma atividade diferente, cada um trabalha, não tem a vereança como a única atividade. Pelo menos na maioria, se não todos. Então, se vocês concordarem, segunda-feira eu faço, todos assinam e eu encaminho na terça-feira de manhã para o executivo, com todos o ofício e o plano de ação, do manifesto, aquele negócio todo. E aguarda a resposta, que passa a resposta. Você pode... É razoável, né? É razoável. Tudo certo. Você, por favor, copie a gente, mande esse arquivo de vocês escaneado para a gente deixar em arquivo. Não, o arquivo que vocês vão mandar... Quando ele protocolar, a gente manda uma cópia. Ofício. Porque a gente vai para lá e protocolar e manda uma cópia, mais fácil. O Rodrigo Paixão falou para avisar vocês que ele não pôde vir, mas apoia vocês, que ele está dando aula, tá? Então, só para... É isso, senhor. É isso aí. Vamos lá. Obrigado.